compartilhe a tela. Boa noite, dona Débora Sossai. Boa noite, lindão. Oração para a família. Pode deixar, obrigada. Boa noite, Carlos Eduardo, Maria Clara, Carla Ferrari, Borba, Ronaldo Borba. Boa noite, Thales. A Stephanie vai fazer oração para a gente. Vamos começar. Boa noite, todos me escutam bem? Tá com eco, Steph. E agora, tá melhor? Ótimo. Ok. Peço para que todos fechem os olhos, que possamos nos conectar com Deus e possamos respirar fundo para nos concentrarmos. Mestre amado Jesus, obrigada por mais um dia de estudo, por outra oportunidade de estarmos trabalhando para o Senhor e escutarmos as suas palavras para nós. Peço auxílio dos bons espíritos neste estudo, para que eles possam se aproximar de nós e nos auxiliarmos a entendermos e nos concentrarmos com as palavras. Que nossos corações possam ser tocados e que os espíritos que estão ao nosso redor possam ser auxiliados e receberem certa auxílio dos bons espíritos e que possam serem tratados. Peço que nossos corações possam serem enchidos de amor, que possam transmitir para as pessoas que estão ao nosso redor, mas também para aqueles que necessitam e que possam estar passando por momentos de dificuldade neste momento. Que nossas boas energias possam serem transmitidas para a nossa família, nossos amigos, as pessoas que a gente possa ter algum contato ou uma certa influência e que nós ainda não temos uma devida atenção com relação a isso ou não sabemos. Que Deus possa nos auxiliar, nos dar força e que possa estar sempre conosco e possamos receber a ajuda dos bons espíritos neste estudo. Que assim seja. Assim seja, Senhor. Obrigado, Stephanie. Vamos fazer o compartilhamento. Me falem se tiver algum problema em termos de ouvir, né? E se estão vendo. Ainda não foi, está indo. Ok. Todo mundo vendo? Então, nós ficamos no nosso estudo passado na parábola do semeador e falamos bastante sobre os que estão junto do caminho. Nosso trabalho final foi, a Matê me lembrou aqui que a gente parou no diabo. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. E a gente tinha falado isso inicialmente, de que o diabo é a representação dos maus espíritos, dos obsessores. Os maus espíritos nós fomos um dia. Nós obsediamos sem querer, nós obsediamos encarnado. O obsessor é todo aquele que constrange alguém a alguma coisa. Então você pode ver que o obsessor tem para todo lado. Em termos espirituais, é aquele que constrange e de alguma forma suga as energias e tenta interferir nos pensamentos dos encarnados. Esses são os obsessores. E tira-lhes do coração a palavra. Obviamente que sim, porque os obsessores normalmente são aqueles indivíduos que de algum modo têm uma raiva, um ódio da gente grande, de outra vida, ou até dessa vida, que pode ter desencarnado,
E eles, ou por raiva, vingança, mais ou menos conscientes do que estão fazendo, se aproximam de nós. Eu posso ter um espírito familiar meu que até gosta de mim ser um obsessor? Sim, se ele for um espírito inferior, não estiver consciente e se sente bem perto de mim. Eu começo a sentir o que ele sente: tristeza, dor, pesar, sono, mal-estar. Se ele tinha um problema cardíaco, eu começo a sentir taquicardia. Se ele tinha um problema hepático, começo a sentir algum problema hepático, devido às influências que eles exercem. Essas obsessões são as obsessões que acontecem de forma ostensiva. Aquele indivíduo ou aqueles indivíduos que estão conosco durante um bom tempo e que Deus permite que se aproximem de nós, porque de algum modo nós atrapalhamos a vida deles. Existem uns espíritos que lutam contra o Cristo, e vocês vão ouvir falar deles pela primeira vez, em detalhes, no livro Libertação, do André Luiz. E esses espíritos lutam contra o Cristo porque eles consideram que o Cristo foi fraco, foi humilde, foi humilhado, e eles não aceitam isso. Então eles fazem a própria justiça, dizem trabalhar em nome de Deus, mas na verdade é para satisfação do seu próprio orgulho. São espíritos inteligentes, espertos, e eles maquinam, planejam contra a gente. Então nós vamos encontrar no livro Estude Viva, do André Luiz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, os dois escreveram, e lá, se eu estou enganado, no capítulo 35, vai ser falado sobre a obsessão sutil. E ali a obsessão sutil é aquela em que, aos poucos, esses espíritos planejam algo que possa nos colocar em situação que nós vamos sentir muita culpa. E nessa situação que a gente vai sentir muita culpa, a gente entra no estado de vibrações baixas e acaba entrando mais em contato com esses espíritos. Então, normalmente, uma pessoa que é muito irritada, por exemplo, ela é preparado para ela ir em determinado lugar, e naquele lugar vai ter um acontecimento que ela vai se sentir muito irritada, e ela muito irritada, envolta pelos obsessores, trabalhando eles durante um tempo nas vibrações dela, ela vai e dá um ataque de cólera, de ira, e aquilo fere os outros que estão em volta, pode comprometer o trabalho dela, pode comprometer uma vida social. Isso tudo foi preparado e a pessoa não percebeu. Esse é o tipo de obsessão sutil. E a pessoa começa a querer melhorar, começa a participar de um centro religioso, aí ela se sente muito mal, sente que tem muito erro, tem muita culpa, e depois disso ela acaba enfraquecendo nos seus propósitos. Isso é um exemplo esporádico que veio à mente agora. Tem casos da obsessão sutil em que esses espíritos que planejam bastante em termos de comportamento humano trabalham aos poucos a vaidade de pastores, padres, palestrantes espíritas, diretores de centro espírita, diretores de instituições de caridade, fomentando normalmente aquele tipo de comportamento em que, não obstante a pessoa falar mansinho, se mostrar humilde, ela se sente a melhor de todas. São situações que, para vencer, basta tentar se conhecer sempre, buscar dentro de si a origem de todos os pensamentos. Isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor Aulus vai falar que é possível, através da meditação e do estudo, sabermos se o pensamento vem de nós ou se o pensamento vem de fora, de um espírito. Ele diz, após meditação e estudo. Então, é possível saber se um pensamento é nosso ou não. Mas como é que a gente vai saber se um pensamento é nosso se nós não conhecermos a nós mesmos? Eu não vou saber de quem que é. Eu preciso ter certeza de quem eu sou.
Eu preciso trabalhar dentro de mim para entender o que sou, o que eu quero ser e como que eu vou planejar fazer alguma coisa para a minha vida espiritual. A gente faz planejamento da vida material, não faz? Olha, eu vou trabalhar, eu vou procurar um emprego, eu estou trabalhando, eu recebo tanto por mês, se eu guardar tanto, eu terei tanto, e daqui tantos anos eu terei isso. Difícil é o indivíduo falar assim, eu sou orgulhoso, vaidoso, prepotente hoje, eu vou tentar lutar contra isso esse ano, o ano que vem eu preciso ser menos que isso que eu sou hoje. Seria muito interessante até para as questões espirituais. Hoje eu sou uma pessoa que tem determinados defeitos e amanhã eu não quero tê-lo. Vou ver se eu consigo fazer isso todo dia, fazendo todo dia, trabalhando arduamente todo dia, arduamente, né? Que é o que os espíritos chamaram de caridade austera, todo dia, no Evangelho segundo o Espiritismo, todo dia pensar em ajudar o próximo, todo dia entender que sacrificar em favor de alguém é o caminho que o Cristo nos ensinou. E fora disso, a gente evolui lentamente, com o passar do tempo, apanhando aqui, apanhando ali. É uma questão de opção, obviamente. Mas aquele que já sabe o caminho, ficar longe do Pai é algo difícil de compreender. Repetindo o que a gente lê nos livros do André Luiz, e aí, novamente, no Libertação, não há ascensão a Deus sem sacrifício e caridade. O sacrifício é todo dia, né? Não tem como. Os médiums que vão participar dos nossos estudos, por exemplo, durante o dia de estudo é dor de cabeça, mal-estar, sensação ruim, precisa ter paciência, orar. E nós vamos ver também nos livros do André Luiz que isso é permitido para que esses espíritos recebam um pouco da nossa companhia, das nossas vibrações. Eles muitas vezes estão perdidos, eles têm apenas uma monoideia de vingança, ou de tristeza, ou de depressão. Para se aproximando de nós, ele passa a sentir pelos sentidos do médium, de uma maneira mais ou menos forte, de acordo com o merecimento do médium, com a capacidade do médium e com as situações que ele é capaz de suportar, e nenhum bom espírito vai permitir que um médium passe por uma situação insuportável recebendo um espírito, ou que possa colocá-lo em perigo. Os bons espíritos não permitem. Dentro disso, precisa ter sacrifício. Então, mesmo em termos espirituais, ter essas sensações passa a fazer parte do sacrifício. Uma história que talvez pela situação dela vai gerar uma memória boa e, ao mesmo tempo, um efeito didático, é o caso de um psiquiatra de Belo Horizonte, que era médium e frequentava a reunião mediúnica da União Espírita Mineira. E lá, então, ele conta na palestra que ele dá que ele sentiu o dia todo o útero dele sangrando. Mas ele não tem útero, ele é homem. Mas ele falava, a sensação que eu tenho é que meu útero está sangrando. Ele orou e chegou para a reunião mediúnica. E na reunião mediúnica, quando ele recebeu o espírito, era uma mulher que tinha abortado várias vezes e ela faleceu porque no último aborto ocorreu uma hemorragia. E ela manteve na mente dela o sangramento constante do útero. E ele, absorvendo esses pensamentos, estava sentindo o útero sangrando. Claro que não faz sentido, era um homem, mas a sensação que ele absorveu do espírito. No entanto, ele passou para o espírito e passa, né, os médiuns passam para o espírito, o amor dele, a oração, os pensamentos. Então, o médium começa a não se sentir bem, por exemplo, durante o dia. Ele precisa orar, meditar, se ligar a Deus. E nesses casos, ele está passando de volta para o espírito as sensações que ele está tendo. São sensações de empatia, de amor, de caridade, de vontade de fazer o bem, vai já auxiliando esses espíritos para receberem o socorro necessário pelos espíritos superiores durante os estudos. Isso acontece em qualquer tempo, em qualquer estudo, claro que com pessoas sérias envolvidas. Então, a questão de vir o diabo
O diabo é um ser esperto. Ele quer ter mais gente dentro das falanges dele. Quanto mais gente tiver fazendo mal, melhor ele se sente com a própria consciência, porque qualquer espírito, por mais maldoso que seja, ele é filho de Deus, ele tem consciência. No momento, ele está em estado de ignorância, está com uma doença que a gente não vê com os bons olhos aqui na Terra, que é a doença moral. E um indivíduo prepotente, por exemplo, raramente ele vai gerar empatia nas pessoas, ele vai gerar antipatia. E o obsessor dele conta com isso para poder piorar a situação dele. Cabe a nós que estamos estudando entender a situação dele, não aceitar o que ele faz, porque aí é pieguice e bobagem, mas acima de tudo, ter empatia no sentido da piedade que devemos sentir por essas pessoas que estão moralmente decaídas. Sentir a piedade por eles não significa fazer o que eles querem ou lhes passar a mão à cabeça, mas dar a eles um direcionamento enérgico, carinhoso, sério. Teve um caso interessante que aconteceu, que a gente também leu aí nesse livro, foi um livro que foi antes do Libertação, esqueci o nome agora. Foi No Mundo Maior. No livro No Mundo Maior, do André Luiz, o Alexandre, o instrutor, é perguntado por um assistente no centro espírita, num caso da 20ª vez. Aí ele chega e explica, olha, nós temos aqui o caso da 20ª vez. Então, o que é o caso da 20ª vez? O indivíduo recebeu auxílio, ajuda no centro espírita 20 vezes. Na 21ª vez, ele não vai receber. Aí perguntaram para o Alexandre, né, o instrutor de mais alta hierarquia, o que deveria fazer. Não obstante já ser regra, a situação é flexível, porque cada caso é um caso. Mas aí o assistente perguntando para o mentor o que deveria fazer, ele falou, olha, por uma questão didática no ensino do mundo, ele não vai poder receber o nosso auxílio. Porque durante as 20 vezes que ele veio aqui, o obsessor foi afastado, ele recebeu auxílio magnético, recebeu ajuda para poder vencer as suas dificuldades, e durante a semana ele chamava o obsessor de volta, ele voltava a ingerir em grande quantidade os alcoólicos, ele voltava a ter atitudes infelizes. Então, a partir de agora, ele vai precisar sentir a força do obsessor sobre ele de uma maneira mais direta. E a doença que ele vai obter com isso, talvez o coloque de volta no caminho. Então, aí, essa é outra questão importante também, que é a questão do merecimento, da boa vontade. Então, o diabo vem nos tirar a semente que é a palavra de Deus. E cabe a nós lutarmos contra, vamos dizer assim, esse trabalho dos obsessores que aqui está sendo chamado de diabo. Se não houverem comentários, eu passo para o 13. À vontade, Tião. Ô, Thales, eu não posso deixar de comentar como você relatou a obsessão sutil. Hoje lá na palestra, na domingo lá, a gente colocou um vídeo do Wanderlei. As biografias dele, né, geralmente da Hermance, né? Esses irmãos que tratam dos sentimentos. E ele citou uma que é uma coisa que é muito sutil, principalmente ele citou, né, um caso assim dos trabalhadores espíritas, né? Enfim, todos que estão, né, dedicados com o trabalho, fraternidade, seja espírita ou não, cristão, mas ele citou que muitos trabalhadores estavam chegando a ele, né, com a questão dos sentimentos assim, em frangalhos, né? Pelo fato de não ter o cuidado, né? De ter um tempo para si e olhar para si com carinho, né? De realmente. Ele cita lá, né? Trabalho, dedicação ao trabalho é maravilhoso. Mas que a obsessão tá nadando de braçada nessa questão. Que a pessoa fala que eu olhar para mim,
né? Me cuidar, ter um tempo para mim, já pensa que é um caso de um egoísmo. Mas aí ele, resumidamente, ele fala, né? Ele fala do amar a si mesmo como ele nos amou, né? E a gente está atento a isso também, porque senão a pessoa entra num processo às vezes, de culpa, de mágoa, e tá naquele círculo ali vicioso ali, e se dedica ao trabalho, mas não olha para si, ou então tá às vezes num trabalho, mas em casa, né? Não, é aquele carrasco, então vai para o centro para se dedicar apenas, né? Para estar fugindo, né? Da realidade, não quer o conflito, não quer olhar com carinho para si. Então essa obsessão sutil aí que esses irmãos, principalmente da Joana também, da série psicológica, ela vem trazer essas questões para a gente cuidar da nossa integridade psíquica, né? Que é uma coisa muito sutil que vai nos induzindo, nos levando e realmente faz como citou aí na parábola, né? Muito obrigado pela palavra. Obrigado você. Só relembrando, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É esse mandamento que está no Evangelho de João, né? Nos outros fala ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, ou seja, a palavra de Deus, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz, pois creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Esse parágrafo ele começa muito significativo. Os que estão sobre a pedra. Lembra que ele fala que a gente ouve no coração, pelo coração? Ora, estar com a pedra são as pessoas que normalmente não têm raiz, porque os sentimentos, eles não são sentimentos profundos, não têm raiz mesmo. São sentimentos superficiais. Normalmente, sem que esse sentimento se transforme naquele trabalho constante de valorização do amigo, do irmão, dos parentes, das pessoas próximas. A pedra, ela não permite que tenha raiz. Então, o indivíduo está sobre a pedra é uma opção dele. O solo é que vai permitir a formação da raiz. Então, estar sobre a pedra é estar no terreno duro, um terreno que não vai permitir que os nutrientes sejam absorvidos, né? Para que a semente cresça. Ele vai ouvir a palavra. Eles recebem com alegria. Ouviu falar de Deus. Olha, falar de Deus gera alegria para muita gente, para outros não, incomoda. Mas falar de Deus é uma benção. Não tendo a raiz, que raiz é essa? É todo aquele trabalho anterior de mudança, de busca do nosso Senhor. Levar a sério tudo aquilo que se refere a Deus, ao respeito a Deus, à gratidão a Deus. Nós conhecemos muita gente assim. Pessoas que querem levar a vida sem muita responsabilidade em qualquer setor. As obrigações do trabalho são feitas mais ou menos, faz-se o mínimo. As obrigações com Deus também, a preocupação normalmente é a preocupação de não se envolver muito em termos de sentimentos, para não se sentir ferido ou não se machucar. Vocês acreditam que esses conceitos que nós falamos está de acordo com o fato de estar sobre a pedra? Ou alguma outra coisa que eu não pude enxergar? Nós podemos falar mais sobre a questão do comportamento humano? Não? Fique à vontade, Tchau. E a gente pode fazer uma analogia também em relação ao nosso coração, né? Coração endurecido como pedra, né? Os nossos sentimentos. É igual certa vez um trabalhador até lá do centro espírita do Chico lá, perguntou pro Chico, Chico, ele fazia alguns trabalhos na casa lá, mas pergunta pro Emmanuel por que que eu tenho essa tristeza, eu não, né? Eu tenho comigo isso ainda e aí o Emmanuel que respondeu, falou pro Chico dizer a ele que faltava para ele
Era a alegria do outro. A alegria do outro. Né? Às vezes, pelo coração endurecido que a gente se encontra, dessas questões das emoções, do sentimento, de olhar verdadeiramente com empatia, se colocar no lugar do outro realmente, né? Quando a gente está ferido, a pessoa vem e nos dá o bálsamo. Tá com sede, recebe a água, e assim por diante, né? Tá com sono, tem um repouso. Faltava para ele a alegria do outro, é ver a alegria do outro, que aí estava uma parte da felicidade dele, né? A gente pode olhar com isso também, corações endurecidos, né? Verdade. É bom a gente sentir empatia e ficar feliz com a felicidade do irmão, né? Olha só, pois creem por algum tempo, realmente. Mas que tempo é esse? E no tempo da tentação se desviam. Então existe um tempo de tentação, claro. Mas quem é que é responsável pela tentação? O que é tentação? Tentação é o desejo de fazer aquilo que a gente gosta, estando isso contra os preceitos éticos ou morais. No caso, para nós, nós sabemos que é a consciência. Então, fazer algo que nós consideramos errado e ter o desejo de fazê-lo é a tentação. Mas que tempo é esse? Muitas vezes a tentação aparece de acordo com as circunstâncias. O indivíduo gosta do dinheiro alheio, mas ele não é um ladrão, ele, na verdade, vai se aproveitar quando as pessoas não estão percebendo e ali faz as contas daquilo que está à volta dele, e aí ele vai e pega. Não precisa ser só de dinheiro, mas pode ser do bem alheio, né? A pessoa fica sempre de olho e põe na cabeça que aquilo que o outro está tendo, que lhe interessa, não vai fazer tanta falta para o outro, né? E aí ele vai se aposta disso. Enquanto ele não tiver oportunidade, isso não vai acontecer. Aparecendo a oportunidade, apareceu o tempo da tentação. Ora, esse tempo de tentação está associado a todos os vícios que nós temos dentro de nós. Pelos trabalhos do Chico, pelos exemplos do Cristo, pelas informações que nós temos dos bons espíritos, nós não conseguimos vencer ainda os nossos erros. Eles ainda existem. Nós vamos olhar no Evangelho segundo o Espiritismo e teremos o egoísmo como pai de todos os vícios, pai do orgulho e da vaidade. Lá no Evangelho fala-se que os vícios são o orgulho, o egoísmo e a tola vaidade. Ora, considerando apenas esses três e qualquer coisa que derive deles, dificilmente nós não temos vaidade. Fala, não, mas eu sou desprovido de vaidade. É difícil, até por uma questão de equilíbrio. Se vocês assistiram o filme do Chico Xavier, vai ver que ele recebeu lá os dois repórteres que estavam mentindo para ele, e quando ele descobre que os repórteres estavam mentindo, ele pergunta para o Emmanuel, falou, Emmanuel, por que você me deixou, né, passar por isso, só sabendo agora que eles não eram quem eles falavam? Ele falou, mas foi sua vaidade, Chico, que fez isso. Então, para mim, por exemplo, para mim, uma vaidade do Chico é virtude. Né? Eu queria ser vaidoso igual o Chico, eu seria virtuoso, mas para o Chico não, porque é um nível diferente. Então, nós não podemos dizer que nós estamos desprovidos dos vícios até que a gente se torne puro. Então, partir do pressuposto de que esses vícios existem e eles estão em nós é um dos modos de pensar para nos conhecermos. É claro que você pode pegar uma pessoa que está trabalhando para ser melhor e perguntar para ela sobre quais os defeitos dela. Ela vai elaborar defeitos que os outros não vão enxergar, porque ela está se estudando. E aí vem uma questão interessante. Essa questão interessante é assim. Se você pega a anotação de uma pessoa dessa, de uma pessoa prepotente, a pessoa prepotente só vai colocar virtude. Você não vê a pessoa. A pessoa que está lutando para ser melhor é uma pessoa trabalhadora do bem, só vai ter defeito. Se olhar as duas folhas, você vai achar que o prepotente é virtuoso e o trabalhador do bem é defeituoso mais que o outro. Porque por trás tem a maneira como a pessoa se enxerga. O que ela está vendo dentro dela? Algumas pessoas que querem uma tendência constante de se achar sempre bom, sempre ter piedade de si mesmo.
Bem, ao que nós somos informados nos nossos trabalhos e estudos, é que nós devemos ser, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, piedosos com semelhantes e rígidos conosco mesmo. O próprio Cristo falou: você vê o argueiro no olho do irmão e não vê a trave no seu. Como isso é uma tendência natural, também lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos a frase de Sócrates dizendo assim: o homem tem uma tendência de enxergar defeitos mais nos outros do que em si mesmo. O Kardec faz o comentário depois. É nesse sentido, né, a tentação, quando vem, ela vai nos pegar numa dessas três vertentes, né? Orgulho, vamos pegar egoísmo, orgulho e vaidade. Como enxergar isso dentro de nós, a gente tem que ver. Porque eu tenho percebido, nos estudos que a gente tem feito do comportamento humano, que muita gente não percebe o seu próprio problema. Ela não percebe que tem defeito. Muitas vezes a gente conversa com as pessoas sem ser diretos, né? Ou até numa palestra ou num estudo e fala: é importante vencer o orgulho, a vaidade, a pessoa concorda com você. E ela está cheia de vaidade, cheia de orgulho, cheia de egoísmo, mas ela não enxerga que ela tem, porque ela não sabe o que é isso. Então a gente volta naquele ponto. Tudo aquilo que eu fizer ou deixar de fazer que compromete o direito do meu semelhante, eu estou falhando. Mas onde que eu vou encontrar isso? Lá numa liçãozinha do Evangelho segundo o Espiritismo chamado O Dever. O dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, depois para com os outros. É o mais belo laurel da razão. É o halo da razão, quer dizer que para eu entender isso, eu preciso raciocinar, utilizar a razão, para entender em que ponto que eu estou passando do meu direito. Aí nós temos situações dentro das famílias, e aí é o local mais importante para a gente analisar, de filhos e filhas que, de certa forma, transformam as mães em verdadeiros escravos da vontade deles. E as mães ou os pais têm que fazer tudo para eles, e eles não ajudam com quase nada. A gente tem visto isso com muita dor no coração, né? Senhores e senhoras trabalhando depois de uma certa idade para satisfazer filhos e netos jovens que poderiam estar trabalhando no local. É muito doloroso ver uma situação assim. Obviamente que esses parentes que estão deixando isso acontecer, eles não estão trabalhando dentro das virtudes, e evidentemente que estão se deixando levar pela tentação. Por outro lado, alguns pais que abusam dos filhos, né, não deixando os filhos nem crescer direito, utilizando-os como motoristas particulares depois que se tornam adultos, obrigando-os a fazer e a trocar os seus afazeres para poder satisfazer a vontade dos mais velhos, cobrando-lhes a chamada honra paterna do quinto mandamento: honrar vosso pai e vossa mãe, para terdes uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Ora, nesse caso, está havendo evidentemente um abuso, porque o dever de ser grato é uma coisa e é parte do indivíduo. Dever é uma questão íntima. A partir do momento que o pai utiliza uma afirmação dessa para satisfazer os seus desejos, a situação é diferente. Porque ser grato significa fazer a vontade do outro eternamente. É uma dívida de vida, de sangue, que você tem que obedecer a outra pessoa eternamente. Se fosse assim, né, como nós somos maus, a nossa gratidão implicaria em fazer a vontade dos maus também. É preciso usar o raciocínio para a gente entender que a gratidão é o respeito, né, a humildade diante das pessoas, a fazer tudo possível para ajudá-la, não necessariamente para obedecê-la. E quanto que na nossa sociedade se confunde gratidão com necessidade de obediência. Então, essas questões da tentação envolvem situações complexas, porque eu tenho que saber por que eu sou tentado. Por que eu sou tentado? Então, o gordinho aqui vai e olha um pudim de leite moça em grande quantidade, eu sou diabético. Aquilo pode ou não ser uma tentação. Depende do estado de espírito, do momento que eu estou, depende
situações, algumas vezes até o indivíduo ele tem diabetes, ele não tem nem vontade de comer doce, mas a falta de açúcar dentro das células, não obstante em grande quantidade no sangue, dá um desejo imenso de comer doce. Então, quem é que vai poder julgar se é tentação ou se é um efeito fisiológico tão forte que ele não consegue superar naquele momento? Só Deus. Então, aí a questão do dever do Evangelho segundo o Espiritismo chamar a atenção para nós de que o dever é obrigação moral primeiro para consigo mesmo. Essas situações nos levam a pensar sobre a tentação. Então, começa da opção da onde eu quero estar. Por que eu estou sobre a pedra? Começa daí. Eu não quero aprofundar meus sentimentos? Ah, não, eu vou ser machucado. Mas o amor que Jesus ensinou é dar sem receber? Uai. Esse uai tem dois sentidos, a interjeição mineira e a pergunta em inglês. Por quê? Se Deus está ensinando a gente a amar sem receber, por que eu tenho medo de ser ferido? Aí tem aquelas frases bonitas, românticas, né? Que fala assim, amar é sofrer. Quem ama sabe que vai sofrer. Ué, isso não é amor não, isso é outra coisa. Você pode ser taradice, entendeu? Desejos materiais, pode ser barganhas de sentimento com trocas libidinosas de efeitos graves sobre a mente do indivíduo. Ora, amar não tem isso, não. Amar, segundo o Evangelho, é dar sem receber. Então, como é que eu vou entrar nessa situação de troca? O indivíduo que opta por estar sobre a pedra, ele está optando por não gerar raízes dos seus sentimentos. Ele quer viver tibiamente, ele quer viver de uma maneira que ele esteja por cima de tudo, sem ferir nada. Ah, isso não é viver, não, eu acho. No sentido de evolução para Deus, porque você vem para reencarnar na Terra. Um sofrimento danado para tirar férias, não é boa ideia, não. De acordo com os espíritos amigos, não é boa ideia você vir para a Terra para tirar férias. Não é uma boa escolha fazer isso. Daí, optar por viver sobre a pedra. Temos que pensar, vencer preconceitos. Nós temos que desbloquear nossa capacidade de amar. Eu nunca imaginei que ia falar uma coisa dessa no versículo 3, na parábola do semeador, mas está escrito aqui, ó, estar sobre a pedra significa não deixar criar raízes. Aí depende. Tem uma pessoa cheia de amor, mas ela bloqueia uma coisa mais profunda dela. Ela chega a um ponto que ela fala, a partir daqui eu vou me machucar. É preciso pensar. A gente deve se machucar? Machucar é bom, machucar por amor, no sentido assim, amor com sacrifício é uma bênção. Falar para as pessoas que a gente ama é uma bênção. As pessoas estão acostumadas a ver olhares de desdém, comportamentos de antipatia, arrogância. Fala que ama e ama de verdade, para não ser hipócrita. Já ajuda bastante no nosso caminho, a nossa redenção. Comentários? Vou ter que voltar a fazer comentário, já que ninguém comentou. Me veio à mente agora uma situação de uma pessoa que disse assim para mim, eu tenho coração de pedra, eu sou dura. E me perguntou, né, por quê? Eu falei assim, eu acho que é porque você machucou demais os outros. Mas como assim? Nessa ou noutra vida, você feriu demais pessoas. Aí quando você fere demais as pessoas, você sabe que as pessoas de coração mole vão ser mais facilmente feridas. Se elas vão ser mais facilmente feridas, você endurece o coração para você não cair no jogo que você mesmo fez contra as outras pessoas. Aí você já reencarna não querendo passar por uma situação dessa. É uma questão de opção, de não permitir-se sentir muito, para também não receber muito, para poder não passar por algum tipo de sofrimento ou humilhação na cabeça desse indivíduo que fez os outros passarem. É algo para se pensar bastante. Eu meditei sobre isso comigo mesmo.
Foi engraçado até. Eu falei assim, mas eu sou uma pessoa assim até tranquila, porque né, se as pessoas se quiser me fazer mal assim, em termos de sentimento, eu aceito. Né? Falando com um amigo espiritual, eu era jovem ainda, tinha uns 14, 15 anos. Ah, se eu vou aceitar a vontade dos outros, né? A namorada, se ela quiser terminar comigo, tudo bem, eu vou aceitar isso. Se eu estou devendo com esse sentimento, como é que Deus vai me provar, né? Oh, maldita hora que eu falei isso. Arrumei uma namorada que ela não queria me largar, não. Ela grudou tanto em mim que eu só consegui um tempo sem ela quando eu ia ao banheiro. Eu, numa época dessa que eu estava no banheiro, o Espírito falou assim, lembra que você falou naquela época? Aí, ó, você não está sofrendo porque você não está importante ser largado, mas você está sofrendo porque não querem te largar. Então, essa situação é muito interessante. A gente não tem a menor capacidade de entender a inteligência divina. E essas situações de sentimento, a gente esconde dela mesmo. Um dos motivos de eu estar falando isso agora é por causa disso. A gente quer esconder dos outros nossos sentimentos, a gente não quer entregar os nossos sentimentos. Não tem jeito da gente viver bem assim, não. Aceitar o sacrifício, aceitar a verdade que está dentro de nós, seguir isso evitaria muita dor de cabeça em relacionamento. Eu tenho uma certa experiência nisso. Então, aí não é questão de estudo, é questão de experiência de vida. Sinceridade, tratar as pessoas com amor, com carinho, com sinceridade mesmo. Não é a sinceridade que fere, mas é você se deixar a si mesmo amar os outros, independente de ficar contando os defeitos para amar. Entende? Casamento é uma coisa complexa, muito difícil. E aí sim é uma opção, na qual se tem que pensar bastante. Mas eu estou falando no dia a dia. Amor, pai e filho, pai e filha, filhas, entre si, irmãos e irmãos. O amor não precisa ser doado. Seria muito legal as pessoas amarem e aceitarem os outros como elas são. E também ter a capacidade de receber dessas pessoas um olhar que vai indicar que aquilo que foi feito não é legal, mas a pessoa olha com tanto amor que você tem mais vergonha do que se ela te xingasse. A questão do amor é fundamental. Sem amor, nós não caminhamos para Deus. Sem liberar os nossos sentimentos dos nossos preconceitos, nós não caminhamos para Deus. Nós ficaremos mais tempo estacionados. É preciso entregar-se. Entregar-se no sentido de falar, eu vou amar, mas eu não vou exigir. Não é fácil, né? Sabe disso. Mas nós vamos ter que chegar a um ponto de ser assim, em determinado momento. Vamos começar a treinar agora, né? Não deixar para depois. Já ninguém aqui vai contar os casinhos assim, desse tipo, porque eu percebo que as pessoas têm muito problema com isso, elas não querem contar essas coisas. Mas, se a gente já fala, vai acabar servindo para auxiliar as pessoas que já viveram isso, que vivem isso, que vão viver isso. Mas o melhor é amar todo mundo. Né? O melhor jeito é amar. Mas é difícil. É. Amar sem se sentir machucado, né? Porque a outra pessoa não faz aquilo que a gente esperaria. Basicamente, essa é a situação da Terra atualmente. O amar é quase dizer assim, adivinhe o que eu penso e faça as minhas vontades. Logo, eu entenderei que você me ama. É claro que eu falei de uma maneira superlativa e jocosa, mas é isso que tem acontecido, né? O amor desprendido a gente praticamente não vê no nosso planeta. Mas logo isso vai mudar, porque para que o reino de Deus chegue até nós, é necessário que amemos. Sem amor, sem reino de Deus. E aqui caiu entre espinhos, estes são os que ouviram. Indo por diante, se sufocam com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Olha, esse aqui tem uma complexidade comportamental
imensa. Vai cair entre espinhos, um local que, se você for colocar a mão para pegar a semente, você vai se arranhar. Pessoas que machucam com uma facilidade muito grande os outros. Não deixam chegar perto. Qualquer tentativa de aproximação, elas tendem a reagir fortemente, de forma agressiva. Esses ouviram e continuaram a vida deles. São pessoas fortes, elas não param por qualquer coisa. Elas vão continuar fazendo o trabalho delas, são muitas vezes empresários, trabalhadores importantes, e sufocam com os cuidados e riquezas e deleites da vida. Quantas pessoas não assumem os seus trabalhos doutrinários porque isso os afastaria das reuniões sociais que fazem parte? Faria com que um dinheiro que sobra fosse olhado para ser direcionado para alguém que necessita e não para a satisfação de seus próprios desejos? E que aqueles deleites das férias muito caras podia ser feito de forma menor para auxiliar outras pessoas, mas isso não vai ser trocado. É preferível, então, colocar esse conhecimento entre espinhos, naquele sentido. Deus, acredite mais. Eu tenho muita fé em Deus, mas não muda nada para ajudar o semelhante. Então, isso é o que está sendo sufocado por esses corações em que o egoísmo fala mais forte, porque pensar em cuidar de si mesmo, pensar nas riquezas e nos deleites da vida somente para si, entra dentro do egoísmo, né? Aí fala, e não dão fruto com perfeição. Mas qual o significado de com perfeição? Muitas vezes são trabalhadores valorosos, que têm vários empregados e os trata bem, dá a eles condições de terem família. São pessoas cujos trabalhos são importantes, e esses trabalhos ajudam outras pessoas a fazerem os seus próprios trabalhos. Muitas vezes, o indivíduo que sai para se deleitar e ganha bastante e coloca dinheiro, por exemplo, na indústria de turismo, gerando empregos, ele está, evidentemente, auxiliando. No entanto, a questão é mais profunda, né? É a questão íntima dele, como está com ele mesmo. Veja que a semente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus caiu entre os espinhos. Ele fala, entre os espinhos, ele fala, estes são estes, entre os espinhos, os espinhosos, estes são os que ouviram, e continuam, e se sufocam a si mesmos. Essas pessoas, normalmente, elas apresentam crise de ansiedade, gastam bastante com medicamentos para a saúde mental, porque falta-lhes humildade necessária, mínima, falta-lhes gratidão, falta-lhes o desejo de se ligar ao bem. As coisas do mundo, o egoísmo falam mais alto ao coração desses indivíduos. Normalmente são bastante agressivos. Nada pode lhes tocar a maneira de ser. Nada. Mesmo que ele cometa um defeito muito grande que prejudique muita gente, se alguém lhe disser que ele fez isso, ele entra em desespero, em ações espinhosas graves contra as pessoas que falaram sobre o seu defeito. Então, por exemplo, se nós formos perceber, nós temos que analisar a nós mesmos para ver se a gente não está um pouco espinhento com algumas informações que nós recebemos dos bons espíritos, né? Algumas coisas podem nos incomodar bastante. Então, quando nós falamos, por exemplo, a necessidade de sair de casa, isso eu estou lembrando lá do meu passado em Piuí, na campanha do Quilo, sábado à tarde, isso é a campanha do Quilo, né? E sábado à tarde tinha os jogos, né? Tinha os treinos de vôlei, os treinos de futebol, tinha as coisas para fazer, e aí você tinha que sair no sábado à tarde, você podia estar no clube, só tinha um clube na cidade com duas piscinas, uma piscina mais ou menos, a outra pequenininha, porque hoje o clube é um monstro lá, mas antes era lá no centro da cidade, tinha uma única quadra, quando ia muita gente, ficava esperando lá para jogar quase o dia inteiro.
Você tinha isso, né, naquela época. Então, para mim era doloroso algumas vezes fazer a campanha do quilo, porque eu queria ir para o clube, jogar bola, e aí tinha que fazer a campanha do quilo. Então, era espinhoso para mim esse item. Mas ia. Nesse ponto, a mãe brava ajudava, né? Vai para a campanha do quilo, moleque. Você tem o resto da semana para jogar bola. Tá. Tia, contra gosto, mas ia. Então, esse, eu estou comentando um caso bastante material, mas tem, por exemplo, algumas informações, né, que nós podemos relembrar aqui do próprio Cristo, quando se fala assim, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Como assim, meu senhor? Hoje seria como assim, Senhor, assim, como assim vender tudo que eu tenho, Senhor, e dar aos pobres? É uma questão que incomoda, né? É o indivíduo que é o deleite dele. A gente se lembra lá do Evangelho que fala assim, e ele saiu triste porque ele tinha muitos bens. Ele estava preocupado com as riquezas. As riquezas trazem deleites. Hoje eu estava ouvindo um audiobook do Chico Xavier, ele falando, lá em casa era tudo muito difícil, o pai dele teve 15 filhos, 9 com a primeira mãe e 6 com a outra mãe. Ele falava, algumas vezes no fogão só tinha uma panela, a gente comia arroz com chuchu, de vez em quando arroz com chuchu e ovo, que era um bom dia, né? E outra salada, algumas vezes a gente tinha mandioca, era arroz com mandioca e ovo, isso era muito bom, carne era muito raro. Aí olha como o Chico viu isso. Ele falou, isso foi muito bom, porque o tempo que eu tinha para psicografar era a hora do almoço. Se eu comesse mais, ele disse, eu gosto muito de comer, de estômago cheio eu não ia conseguir psicografar as cartas. A maneira como ele viu isso. Né? Então, enxergando dessa forma, né, a gente pode ver que até uma riqueza de um almoço lauto, de uma comida exagerada, pode atrapalhar nos afazeres necessários ao crescimento. Eu me lembro quando eu me tornei vegetariano, eu me senti muito bem para estudar, porque era muito difícil estudar depois do almoço. Né? Aí eu estava comendo uma pensão, a briga pelo bife era uma coisa impressionante. Ali era o cara chegando primeiro, dando uma ombrada no outro para pegar o bife maior, que lá para pegar o bife eu vou falar um negócio para você. Eu falei, eu vou pegar esse bife, não. Tristeza de ficar brigando por causa de bife. Esqueci quando eu vi comer o bife. Um minuto, Guilherme. Eu comi, falei, vou parar, eu esqueci. Quando eu vi, ele tinha uma semana que eu não estava comendo bife. Eu não vou comer mais, não. Aí eu gerei outra briga. É aqueles que brigavam pelo bife que eu não comi. Começou a dar problema. Mas eu virei vegetariano. Porque eu virei vegetariano, e para estudar depois do almoço ficou muito mais fácil, o sono diminuiu bastante, o peso do almoço diminuiu bastante. Então, eu entendo bem o Chico em relação a isso, em relação a essa coisa que ele falou. Mas veja, essa questão do espinho, não é porque nós estamos ouvindo Cristo que a gente não tem os nossos espinheiros íntimos para ser resolvido, não, tá? Fala, Guilherme. Desculpa, eu tava falando mutado. Quando você começou a falar disso, eu fiquei lembrando, né, das primeiras vezes que aí na sua casa você foi franco comigo e de como me foi minha reação íntima, sabe? O pensamento. Eu lembro que eu buscava sempre justificar, me afastar, duvidar. E isso aconteceu também com a Maria, né? Muitas vezes tentava justificar, né? Entrava na defensiva. E isso ao longo do tempo foi melhorando, quando eu fui conseguindo enxergar que tinha amor por trás da dureza e que realmente eram conselhos de pessoas que me amavam, né? De apontar erros, defeitos graves e me gerar uma possibilidade de mudança, né? Que o intento era bom. Então hoje eu acho que eu até traço como estratégia, né? Se dói muito, se incomoda demais, é para olhar com carinho para isso, né? Porque talvez fosse uma coisa por maldade, uma bobeira, talvez nem nos faria mal, né? A gente passaria batido. Então é importante a gente fazer essa análise, né? E tentar enxergar o carinho por trás das pessoas que nos amam, né? Às vezes vai ser pessoas que não nos amam, que vão apontar, né? E vai ser talvez doloroso também. Mas a gente tem que aproveitar isso para crescer, porque é o único intuito nosso aqui, né? E talvez, quem sabe, a gente às vezes não vá ter essas pessoas que vão nos apontar, né? Onde a gente está errando. E aí fica mais difícil a tarefa ainda. Então a gente tem que aproveitar muito, sem melindre, né?
Ainda bem que você consertou o tempo do verbo, né? Por quê? Que você tinha usado amava, o passado. Só porque eu estou prestes a desencarnar, você fala, você já está usando o passado, essas coisas? Foi sem querer. Tá bom. Guilherme, o que você colocou é muito importante. Eu te agradeço toda essa sinceridade, porque ajuda bastante, não só a gente que está encarnado, mas os desencarnados que estão ouvindo também. Porque a questão, a gente precisa realmente ser dócil a qualquer coisa que falam da gente. O Chico falava isso, tudo que falarem para mim pode me contar, porque eu considero que é verdade. O Chico é meu herói, né? Meus heróis, eles não morreram de overdose. Jesus, Chico Xavier, né? Não são heróis diferentes, não são heróis aí que estão aí dando exemplos materiais e muito menos de riqueza. E o Chico é meu herói. O Chico é um vencedor do mundo, assim como Cristo foi, mas, claro, mantido as diferenças. E o Chico falava: eu quero ouvir tudo que querem falar de mim, porque eu vou analisar e vou enxergar assim. E eu vejo dessa forma também. Eu também uso isso como estratégia. É muito bom ouvir críticas e fazer análise, se a gente quer crescer, da onde que vem essas críticas. E, de fato, aquilo que mais nos fere, normalmente, é aquilo que mais a gente precisa estar atento. Muito bem-vindo seu comentário. Temos mais comentários? Eu vou comentar um que é engraçado, que eu comentei esses dias aqui, que tinha um professor de Química, né, a gente dava muito bem, o professor Gustavo Moreno, de Belo Horizonte, ele já estava quase desencarnando quando foi meu professor, agora acho que ele deve estar ouvindo o plano espiritual, não tenho certeza. Aí o professor Gustavo um dia chegou para mim e falou: tá, você vai muito bem nas minhas provas, né, mas você não chega a fechar a prova, porque talvez seja porque você é uma pessoa nervosa. Eu falei: eu nervoso, professor? Já extremamente alterado pelo que ele tinha falado de mim, né? Então, ali, imediatamente, eu já dei uma acalmada, né? Ali, falei: nossa, olha só, minha resposta deu razão a ele, né? Ao que ele está fazendo, ao que ele está falando. De fato, eu lembro que eu tinha 17 ou 18 anos, e ele falando com muito carinho comigo sobre essa questão, e eu fui pegar depois, fui entender depois. As críticas fazem muito bem. Para quem quer chegar a Deus, ser criticado é uma bênção, acredito. Por isso que os sábios falam que para a gente dar ouvido para os adversários, porque eles não vão ficar segurando frases e palavras sobre o que nós realmente somos, né? Acabou. Agora alguém vai fazer a prece para nós. Se não tiver mais comentário, vai acabar. É a chance, vai lá. Nada. Ninguém. Então, tá bom. Hoje eu acredito que não por esse motivo, mas a nossa querida amiga de Palmas está vestida suficientemente elegante para fazer a prece final para nós, né, Ana Paula? Muito obrigada. Faça a prece para a gente. Um beijo para todos. Até terça. Beijos. Nos unindo assim nesse momento, envolvidos pelo amor e pelo sentimento de gratidão, abrindo os nossos corações, nós te agradecemos, Mestre amado, por todas as oportunidades, pela oportunidade de aqui reunidos ouvirmos a tua palavra e entendermos profundamente o significado do que vieste nos ensinar. Que possamos abrir os nossos corações, sem medo, sem culpa, dispostos verdadeiramente a nos conhecer e mudar. Dispostos a vender o sacrifício que as mudanças exigem. Dispostos a aceitar, Senhor, as nossas falhas, imperfeições e as fraquezas que ainda trazemos em nossos corações. Em forma de agradecimento,
nós doamos as nossas vibrações e o nosso amor em prol daqueles que tanto necessitam. Vibremos pelo bem de todo o universo, pela paz na Terra, entre todos os povos, pelos locais onde há guerra, conflito, sofrimento e dor. Vivemos pelo futuro do nosso país, para que haja paz, justiça, pela igualdade entre os homens, pela democracia. Vibremos pelos nossos lares e por todos os lares da Terra, que se tornem locais de paz e segurança àqueles que ali habitam. Por todos os doentes do corpo e da alma, onde quer que se encontrem, que possam ser assistidos e receber as tuas bênçãos e vibrações, segundo as necessidades, mas também o merecimento de cada um. Vibremos pelos nossos lares, que neste momento se tornam extensões do plano espiritual, em auxílio aos irmãos e por todos os trabalhadores do bem. Agradecemos, Senhor, por mais essa semana, por todas as oportunidades. E pedimos, Mestre amado, que o teu amor e que a tua luz permaneça em nossos corações. E que daqueles que nós se aproximam possam sentir a tua presença. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Ana Paula. Boa noite. Recebam Boa noite para obrigado. todos. noite. Uma Boa semana de semana. muita paz para todo mundo. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, grande abraço para todos. Boa Boa semana. noite.